Então vamos lá. O Gosho fala o seguinte, né? O nome do Gosho é Nyosetsu Shugyosho, né? E diz: quando todas as pessoas abaixo dos céus e as várias escolas de budismo, todas se converterem ao único e verdadeiro veículo, e quando somente o Sutra do Lótus florescer e todas as pessoas recitarem Nam-myoho Renge-kyo em uníssono, os ventos uivantes não soprarão os galhos, a chuva não vai erodir o solo, e o mundo se tornará tão bom quanto na época dos reinados dos imperadores chineses Fuxi e Shenmin. Quando você verá que tais tempos virão, quando as calamidades deixarem de existir, as pessoas viverem mais e os homens e suas fés se tornarem eternos. Não deve haver dúvidas sobre a prova da tranquilidade nesta vida, né? Esse Gosho também é bem famoso, bastante gente cita ele, né? Mas às vezes, né, acontece de ele ser citado num contexto um pouco estranho, né? Um pouco diferente da proposta, do propósito original de Nichiren Shonin, né? Por que eu digo isso? A gente pode analisar esse Gosho, né, a partir de dois aspectos, dois pontos de vista diferentes, né? O primeiro é a partir da nossa realidade convencional, né? Ou seja, do mundo normal que nós vivemos, e o outro ponto de vista é a partir da realidade última, né? Ou seja, a partir da terra pura do Buda eterno. Vamos lá. A partir do ponto de vista da realidade convencional, o Osho fala, né? Quando todas as pessoas, todas as escolas de budismo se converterem ao veículo único, né? E todas as pessoas recitarem Nam-myoho Renge-kyo, né? O que isso está querendo dizer? Né? Está querendo dizer que a gente tem que converter todas as pessoas, literalmente, né? Quer dizer que todas as pessoas, literalmente, precisam recitar Nam-myoho Renge-kyo, né? Todas elas devem fazer isso, né? Eu acredito que não, né? E não era esse também o objetivo de Nichiren Shonin quando ele escreveu a carta, né? Sutra do Lótus contém várias mensagens, né? Fala sobre o valor da vida humana, fala sobre o nosso potencial, né, de atingir a iluminação, ou seja, de realizar a paz, né? Fala a respeito da nossa ligação, né, nossa conexão com a natureza, com todos os outros seres vivos, né? Fala a respeito da importância, né, da união e da igualdade, né? Então, o Sutra do Lótus ele tem vários valores que são importantes, né? E as pessoas no mundo, né, precisam se voltar para esses valores, né? Não quer dizer que elas precisam literalmente ler o Sutra do Lótus, mas elas precisam voltar para os valores do Sutra do Lótus, os ensinamentos que o Sutra do Lótus tem, né? Elas precisam manter, proteger, né, esse tipo de ideal, né? Ideal de justiça, de igualdade, né, de interdependência, né? Então, quando isso acontecer, né, quando todas essas pessoas elas tiverem isso em mente, né, quando elas estiverem assim realmente preocupadas com o nosso mundo, preocupadas com a sociedade, né, a paz da sociedade, do coletivo, do planeta vai acontecer também, né? E aí o texto fala, né, que o vento não vai mais soprar os galhos, a chuva não vai erodir o solo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que literalmente não vai mais acontecer isso, né? Parece um pouco estranho, vocês não acham? Porque a chuva, o vento, né, são coisas da natureza, é normal chover, é normal ventar, né? Mas quando todas as pessoas elas tiverem a noção, né, do respeito, da humanidade, etc., né, todas essas coisas que eu já falei, esses eventos da natureza, né, não vão se tornar mais causas de sofrimento, né? Então, na nossa sociedade, acontece bastante. Quando chove, tem um alagamento, por exemplo,
né? Todo mundo sofre, todo mundo tem uma perda gigante, todo mundo se lamenta, mas no outro lado disso, as pessoas vão no mercado estocar comida, as pessoas não se preocupam com o vizinho, né? Cada um está preocupado somente com os seus próprios interesses, não está nem aí para os outros. Então, quando as pessoas sustentam os valores do Suter Lotus, elas vão, então, passar a se preocupar com os outros. Elas vão passar a se preocupar com a natureza. Elas não vão esperar acontecer a enchente. Elas vão tomar atitudes antes, né? Elas vão pensar, né? Porque o Suter Lotus fala que quem entende o Suter Lotus, né, vai se tornar os olhos dos deuses e dos Budas e dos Bodhisattvas aqui na Terra. Né? Então, essa pessoa que entende os valores, que mantém, que sustenta os valores do Suter Lotus, né, vai apoiar a sua comunidade, vai apoiar a sua família, vai ajudar os seus amigos, né? As pessoas vão ter esse senso de coletividade, né? E quando acontecer algum desastre, acontecer alguma tragédia, todos juntos vão se unir, né? E vão conseguir superar sem maiores sofrimentos, sem maiores prejuízos, né? Então é isso que o Nichiren Shonin estava falando, quando ele diz: não podemos ter dúvidas a respeito da paz dessa existência, né? Se todos nós, então, sustentarmos e mantivermos, protegermos, propagarmos, divulgarmos os valores, né? Os ideais do Sutra do Lotus, né? Isso é, então, do ponto de vista da nossa realidade convencional. Então, como a gente faz para propagar os valores do Sutra do Lotus? É através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. Nós que somos seguidores do Sutra do Lotus, do budismo, a gente precisa dar um exemplo, né? Como bons cidadãos, como bons profissionais, como bons amigos, como bons esposos ou esposas, bons pais, bons filhos, né? Nós precisamos inspirar as pessoas. Nós precisamos fazer com que elas olhem para nós e nos admirem, né? E pensem: poxa, essa pessoa é legal, eu quero ser como ela, né? Então, assim, a gente vai estar divulgando esses ideais do Sutra do Lotus. Espero que o barulho aqui de fora da nossa vizinhança aqui conversando não atrapalhe vocês, por favor. Bom, do ponto de vista da realidade última, agora, né? Essa eu não vou falar muito porque é um pouco mais complicado. Quando todas as pessoas recitarem Nam-myoho Renge-kyo, né, seguir o Sutra do Lotus, né, aí a gente falando já em termos um pouco mais diretos, mais literais, né, as pessoas elas vão enxergar a Terra pura, né? Elas vão ver todas as coisas como manifestações da iluminação, todas as pessoas como Budas, né? Quando as pessoas entram, né, nessa realidade última, quando nós entramos nessa realidade última, através da recitação do Daimoku, não existe mais chuva, não existe mais solo, não existe mais vento, não existe mais galho, não tem separação entre as coisas, né? Tudo está envolto dentro da iluminação do Buda, né? Tudo faz parte da Terra pura, tudo é manifestação de uma mente iluminada, né? Totalmente desperta, né? Então não existe mais essas diferenças, né? A gente realiza a paz definitiva, né? A gente consegue perceber todos os fenômenos, entender eles completamente e não deixar mais sofrer, não deixar mais se afetar por isso, né? Claro, a realidade última e a realidade convencional, elas se complementam, né? Não existe uma sem a outra. Então, a partir desse conhecimento, né, a gente vivenciar através da nossa prática diária, da recitação do Daimoku, né, do entendimento do Sutra do Lotus, a gente vai conseguir imaginar e ver o nosso mundo como a Terra pura. E a partir do momento que a gente vê como a Terra pura, né, a gente consegue se comportar na nossa realidade convencional, nossa vida ordinária, de uma maneira condizente com os ensinamentos, né? Então, para nós que praticamos o budismo, de certa maneira, mais fácil do que para as pessoas comuns,
né? Porque nós temos esse contato direto com o Buda, nós temos essa prática, né, que nos faz ter uma mente mais brilhante, uma mente mais transcendente, né? Que as pessoas normais não têm, as outras pessoas, né? Elas, às vezes, elas estão envoltas nos seus sofrimentos, nas suas aflições, elas não conseguem perceber, né? Nós temos uma prática, nós temos na Nam-myoho Renge Kyo, né? Então, vamos praticar, vamos enxergar a terra pura do Buda eterno, aqui é onde a gente se encontra, né? E vamos levar isso para as pessoas, né? Através das nossas palavras, ações, comportamento, modo de vida, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Desejo a todos um ótimo sábado. Para finalizar, vamos recitar o Daimoku 3 vezes, por favor. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Muito obrigado novamente ao Buda Sensei pela cerimônia de hoje e muito obrigado a todo mundo que está aqui presente hoje, né? A dona Dagmar, a Débora, o Edmilson, o Juliano, a Ivone, o João, o José Roberto, a Letícia, o Marcos, a Mari, o seu Milton e a dona Neuzinha e família, tenho certeza que estão todos assistindo, o Sheldon, a Tuxana e a Valéria. Né? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e nos vemos amanhã.